Salve, salve, salve minha galerinha do 7º ano, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, com a graça de Deus, para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Desejo que o Espírito Santo de Deus possa habitar em vossas mentes, vossos corações, para que assim você possa aprender, assimilar todo o conteúdo com mais facilidade, com mais compreensão e entendimento. Meus filhos, na aula passada nós encerramos o nosso volume 4 de filosofia e hoje vamos fazer um resumo breve, rápido, e uma revisão daquilo que é mais importante nós focar o nosso estudo para fazermos a nossa avaliação, a nossa prova de quarta avaliação, tudo bem? Então o nosso material, o nosso livro volume 4, ele trouxe aí o tema, descobrir como julgamos. Então tratamos tudo sobre julgamento, sobre juízo de fato, juízo de valor, tratamos sobre gosto, tratamos sobre moda, tratamos sobre ignorância, conhecimento e preconceito, não foi? Então foi um volume tranquilo, de muito conhecimento e informação, prazeroso de se ler, prazeroso de se realizar as atividades e com certeza contribuiu muito para o seu conhecimento. Nossa primeira aula nós trabalhamos a partir da página 3, trabalhamos lá o tema em construção, não foi isso? Então vimos que nós somos um projeto em construção, nós não nascemos pronto e acabado como os outros animais, não é? Nós somos um ser que ao nascer precisamos, ser acompanhado, ser conduzido, para que nós venhamos aprender a ser humano, não foi isso? Muito bem, então nós somos um projeto em construção. Aí na página de vocês 4 nós estudamos o filósofo Nietzsche. Então essa página, meus filhos, é a primeira parte que você deve centrar aos seus estudos, tá? Então aí trata a questão do filósofo Nietzsche que discutiu, a questão de nós nos preocupar em querer se tornar quem de fato nós somos. Então a frase que marca esse pensamento é: torna-te o que tu és. Então essa frase foi ele que criou? Não. Grifem lá, marquem lá que essa frase ele pegou de um filósofo grego da antiguidade chamado Pídaro. Então ele vai ser cobrado para você. Nós nessa página também 4 nós tratamos a pensadora, a filósofa brasileira Maria Helena Pires Martins, que discute o fato do ser humano ser diferente dos animais, que os seres humanos ele tem que ser preparado para se tornar seres humanos. Então nós não somos seres definidos, nós não somos seres concluídos, não é isso? Bacana. E aí nós trabalhamos lá na nossa aula 2, na página 6. Eu gosto, então essa aula, grife, estude ela para a prova de modo especial. A página 6, que nós discutimos na página 6, o conceito de gosto, tratamos aí o conceito de juízo e o conceito de julgamento. Então você deve saber, deve compreender o que significa um juízo de fato e o que significa um juízo de valor, tá? Então, bacana você lembrar disso. O que é, professor? Não aprendi bacana o que é um juízo de fato. O juízo de fato é aquilo que é independente do nosso gosto. Eu dei lá o exemplo, Isso aqui eu digo é uma caneta, você pode até não querer concordar que ela seja uma caneta. Isso não vai deixar que, mesmo que você não queira que ela seja, mesmo que você não goste que seja uma caneta, isso não vai fazer com que ela deixe de ser uma caneta, porque é fato que ela é uma caneta, tá? Então nós citamos lá na questão, na nossa aula passada, sobre a questão do juízo de valor, Então o juízo de valor, aí sim, o juízo de valor está relacionado ao nosso gosto, relacionado ao nosso querer. Então se eu digo assim, essa minha caneta é bonita, tá? Ela pode ser bonita para mim, porque é o meu gosto, Para você, você pode dizer que ela é feia, tá? Porque juízo de valor
muda de pessoa para pessoa, não é? Muda de gosto para gosto. Então, você deve identificar aí o que é um juízo de fato, o que é um juízo de valor, e ao lado aí o conceito de gosto, né? E o conceito de julgamento que você deve também estudar e aprender, tudo bem? Na nossa terceira aula, nós discutimos na página 8 a questão do gosto e da moda, não foi isso? E aí você deve se preparar para estudar o conceito de moda, que está nessa página de vocês 8 ao lado, e também o conceito que está em pink aí, em azul, a palavra renascimento. O que foi o renascimento, né? O que aconteceu nesse período, o que foi esse movimento, tá? Então, leia esse conceito, aprenda, que vamos também cobrar isso para você. Então, nós vimos que a moda, ela muda, não é? Assim como também o nosso gosto muda, tá? E que nós discutimos nessa aula que gosto, para nós filósofos, pode ser discutido sim. Quem não discute gosto é porque não é um ignorante, não é um preconceituoso, porque gosto faz parte da nossa vida, gosto faz parte da nossa realidade, então deve ser discutido sim, tá? E aí a outra página para você estudar, importantíssimo da aula 3, é a página 10. Por quê, professor? Porque na página 10 nós temos o filósofo Immanuel Kant, que tratou sobre a questão, não é, da moda, tá? Então você vai identificar na sua prova o que é a moda para Kant, não é? Então a moda para Kant, ela é algo interessante porque ele vai dizer que até o ridículo, até a feiura poderá se tornar moda. Então, leia essas frasezinhas que ele está falando, né, esses balãozinhos de palavra, para que você venha ser melhor, não é, auxiliado para realizar a sua prova, tá? Então, qual é a concepção de Kant em relação à moda? Identifique isso, por gentileza, estude, faça leitura, se necessário, reassista o vídeo dessa aula, tá? Na nossa aula 4, nós discutimos lá na página 12 de vocês a conexão, né, e a moda e o consumo, né? Então nós vimos lá 3 fragmentos de uma obra histórica em relação à moda e vimos, né, que a moda muitas vezes ela tem preocupação, a pessoa que usa moda tem a preocupação de se manifestar para os outros e para o mundo e não para si. Vimos, não é, que a moda ela flui, que ela muda o tempo todo, está em constante mudança. A moda do passado não é a do presente, é do presente, nada nos garante que será a do futuro, não é? E vimos no terceiro fragmento dessa aula que você pode criar sua própria moda, não é? Você pode criar sua própria moda. Não se deixe levar pela moda somente dos outros, não é? E concluímos essa aula com o texto, né, moda e consumo, que vimos que muitas vezes nós nos tornamos, não é, consumista, não é? Temos uma compulsão desenfreada para consumir, por causa que os meios de comunicação em massa nos leva, não é, a mudar de gosto, né, a mudar de pensamento, e nós acabamos, né, até deixando de pensar e passamos a nos alienar, não é, por esses meios de comunicação em relação à moda, não foi isso? Muito bem, e na nossa página 13, nós discutimos a nossa 5ª aula em relação de que nós somos seres que aprendemos, não é, por imitação. Então citamos lá o Aristóteles, citamos o Kant, não é, que ambos falam que nós acabamos, não é, pela perspectiva das pessoas que nos querem bem, nós acabamos nos imitando, acabamos, né, por imitá-los, acabamos por deixar, não é, de ser quem nós somos para ser quem as pessoas querem que sejamos, tá? O importante nessa aula, a página 14, aonde nós estudamos, citamos e falamos sobre o filósofo alemão Martin Heidegger, não foi isso? Então, Martin Heidegger ele falou sobre 2 tipos de existência. Cuidado, se prepare, estude para a prova, tá? Quais são os 2 tipos de existência para Heidegger? Ele vai dizer que existe a existência
inautêntica e existe a existência autêntica, não é? A existência inautêntica é aquela que abrimos mão do nosso ser para querer ser um ser dos outros, aonde deixamos, não é, a nossa dimensão de pensar para apenas, não é, copiar, para apenas reproduzir o que os outros querem, e a dimensão e a existência autêntica, que é aquela que nós somos críticos, somos reflexivos, não é? Somos virtuosos, não é? Temos consciência, ouvimos a voz da razão, ouvimos a voz do coração, ouvimos, não é, a voz da nossa mente, não é? E aí tem a frasezinha que ele resume o pensamento, estude sobre isso, que será cobrado para você também na prova. E encerramos esse volume, encerramos esse capítulo com a nossa sexta aula, onde tratamos do preconceito, né? Um problema, uma violência social ainda hoje, infelizmente, não é? E essa aula é importante você estudar de modo especial a página 16, tá? Aonde trata do conceito de preconceito e do conceito de estereótipo, tá? Então, o preconceito da junção de duas palavras que falamos, pré e conceito, aonde essa palavra nos diz que todo preconceito é um juízo prévio de alguma coisa, de alguém que fazemos sem conhecê-los, não é? Sem levar em consideração o conhecimento, não é? E citamos aí nessa mesma aula de que o preconceito não combina com a filosofia não combina com o preconceito, né? O preconceituoso combina com o estereótipo. Então nós vimos que existe inúmeros estereótipos e esses estereótipos eles acabam, né, causando preconceito, causando, né, violência nas pessoas. E nessa aula nós citamos, não é, o grande representante de um homem que combateu o preconceito, combateu, não é, o racismo, a intolerância, que foi o Nelson Mandela, não é? E nós falávamos lá que o Nelson Mandela, além de ter ganhado grandes prêmios, não é, inclusive o Prêmio Nobel da Paz, por combater, não é, o preconceito e por ser injustiçado, ter sofrido tanta violência e mesmo assim não ter guardado ódio no seu coração, né? Ter sido uma pessoa da paz. Mesmo sendo preso 27 anos, depois se tornou o primeiro presidente negro do seu país. E nós citávamos lá a grande fala, né? O grande pensamento desse autor, que ele diz que ninguém nasce preconceituoso, ninguém, não é, nasce causando violência a ninguém. Nós aprendemos isso com os outros. Então, em vez de nós ensinarmos aos outros a fazer o mal, a ser preconceituoso, a ser racista, a ser intolerante, por que nós não ensinamos eles a ser, não é, uma pessoa da paz, uma pessoa do bem, não é, uma pessoa que promova o respeito, promova a tolerância? Então, foi isso que discutimos. Estuda essa página 16, estuda a página 17 que trata do Mandela e com certeza você fará uma excelente prova. Beijo no coração, fique com Deus, desejo vocês um próximo ano cheio de graças, bênção, felicidade, saúde, amor e fé. Foi um prazer imenso aprender e contribuir um pouquinho com vocês nesse ano letivo. Shalom!